Pessoal, vamos a mais um tutorial. Neste tutorial, nós vamos fazer uma animação com uma imagem. Todo o crédito do código original vai para Frank's Laboratory, que, além deste, tem vários tutoriais, todos em JavaScript, mas são excelentes e dão uma boa gama de opções para jogos em 2D, ok? O nosso resultado final vai ser semelhante à animação que veremos aqui nesta imagem. À medida que passamos o mouse sobre a imagem, ela faz animação. Além disso, nós vamos poder fazer outros tipos de animação. Ok? Então vamos para o nosso Excel. Eu vou criar uma pasta de trabalho na minha área de trabalho. Vocês podem criar a pasta onde vocês quiserem. Ok? Vou chamá-la de Image Animation. Dentro desta pasta, eu vou criar uma subpasta e chamá-la de Assets, onde nós vamos colocar a nossa figura. No nosso caso, vai ser o Papai Noel, que eu vou estar disponibilizando para vocês no GitHub. Okay? Vamos mostrar um ícone médio aqui. Beleza. Com isso agora a gente já pode criar o nosso arquivo de trabalho. File, Save As, e vamos salvá-lo dentro da pasta que nós criamos. Nomeá-lo como Image Animation. E configurá-lo para formato binário. Ok. Por enquanto, nós vamos deixar esse arquivo fechado, porque nós vamos partir do tutorial 3, onde nós havíamos criado com código uma janela do Windows, inserido a opção de poder utilizar o PGL e criado também um código para fazer a leitura de imagens. Usualmente a gente duplica o arquivo e parte para um novo. Neste momento, o que nós vamos fazer é dar um brinde para as pessoas que ainda não fizeram o tutorial 1 e o 2 e também o 3. E nós vamos exportar todo esse código para que quem começar agora vai poder seguir a partir daqui. Ok? Então vamos lá, vamos exportar todos os códigos. Ok, uma vez exportado, podemos voltar para a nossa pasta de trabalho. Vamos abri-la, Alt F11, e vamos importar todos os módulos. Import File, ok, importamos todos os módulos e agora vamos efetuar algumas alterações para que a gente possa checar se está tudo ok. Como eu mudei o path, nós agora temos que fazer uma alteraçãozinha aqui só para verificar se está ok. Ao invés de texturas, vira assets, e ao invés de container JPEG, nós vamos passar o nosso Santa Claus
PNG. Ok. Debug, compile, save. Alt F11, Alt F8 e executamos o código. Ok. Com isso, a gente consegue verificar que o código está rodando e que está tudo ok. Vamos alterar a largura e o comprimento do formulário para que a gente possa desenhar dentro do formulário a imagem e começarmos as nossas alterações. Então, primeiro, onde temos o mcube, vamos chamar de mdraw. Okay? No nosso draw, nós vamos apagar todo esse conteúdo, porque nós vamos começar do zero. Vamos criar uma function chamada draw center. E agora precisamos fazer as alterações. Vamos clicar em debug, compile. E a primeira é que nós não temos mais um config cube. Ok? Além disso, temos mais uma que é o draw cube. Agora ele se chama draw center. Debug, compile. Vamos no nosso mdraw e vamos chamar aqui uma chamada do OpenGL. GL clear GL clear. Ele espera um mask clear cover e vamos passar 0, 0, 0 e 0, só para a gente poder fazer um teste e ver se ainda continua funcionando o nosso código. Ele funciona, só não está imprimindo mais porque tiramos o cubo da impressão. Vamos agora ao nosso modo window e vamos fazer alterações. A primeira alteração é referente ao botão de minimizar e maximizar. Vamos tirar essa opção para que não possamos alterar o tamanho do formulário. Vamos chamar de Hello from Santa Claus. E vamos alterar o tamanho aqui. A gente pode observar que a nossa imagem ela tem 360 por 582. Então aqui vamos deixar um pouquinho maior, 374. E aqui 582 menos 36 porque tem o caption lá em cima. Aqui temos 374. E agora aqui é 582 mais 36. Ok. Debug, compile, save, Alt F11, Alt F8 e vai estar mais ou menos no tamanho do nosso Papai Noel. Próximo passo é criar uma classe onde a gente vai armazenar todas as texturas a partir da leitura das imagens. Para fazer uso desta classe, a gente vai criar uma classe ponte, onde a gente vai ter todas as informações do objeto que vai sendo utilizado para criar textura, e nós vamos armazená-los numa collection dentro da classe principal. Então vamos criar a primeira classe, cujo nome será C textura. Nós vamos definir algumas variáveis, todas serão públicas. Key vai ser o nome que a gente vai estar utilizando quando a gente quiser acessar a textura. Ok? Public ID, ID vai ser o ID da textura que a gente vai utilizar quando nós formos imprimir no formulário. Public ln byte, também longo como referente vai ser utilizado para textura. Public
width e height, largura e comprimento. Ok. Um public format, utilizado também para textura. E finalmente, vamos criar aqui um private image as byte, um array para armazenar os dados da imagem no formato de byte. Podem observar que eu deixei como private. Se eu colocar como public, aqui ele não funciona. Então, se eu der um debug compile, beleza. Se eu mudar para public, ele não deixa, porque eu não consigo declarar um array como public numa classe. Então, é private, e depois a gente usa algumas propriedades para obter ou configurar os dados aqui dentro. Ok. Vamos criar uma função, public function, vamos chamá-la de fillData, que vai receber um parâmetro stp_image. Ou seja, da nossa classe principal, a gente vai passar os dados referente ao objeto, para que a gente possa armazená-los dentro de uma collection. Okay? Esse TP_image, ele vem do ImageLoader, ele é um type que nós havíamos criado aqui. Inclusive, nós vamos incluir que mais uma variável dentro dele. Okay? Com isso, a gente já consegue preencher os nossos dados do objeto. Então, vamos lá. Key é igual a image key. IsID é igual a image img isID. LNByte é igual a img LNByte. Widget é igual a img widget. Height é igual a height. Format é igual a img format. E finalmente, como que a gente passa um array? Simples. Ao invés de usar o me, eu não posso porque é private, simplesmente eu digo que image é igual a image.image. E com isso, debug compile. Essa classe ela é preciso, a existência dela é precisa para que a gente possa alimentar a nossa collection. Okay? Então agora vamos partir para a nossa classe collection, né? Onde vai ter a nossa collection. Então vamos criar a classe, vamos chamar de C texture cache, porque ela vai armazenar todas as nossas texturas. Então vamos declarar aqui um public image as new collection, e o image é o que vai armazenar as nossas texturas. Vamos declarar como public image as new C texture e widget e height, que também vai ser um símbolo. Agora a gente vai criar uma função para adicionar as imagens. Então, public function add image, que vai receber um key, que vai ser o nome da textura, um file name como string e um transparente color com a opção de ser o picture. Ok. Vamos declarar uma variável temporária
do tipo TP-Image. Então, gin TMP Image as TP-Image, porque quando a gente lê os dados da imagem, ela vai retornar um tipo TP-Image que a gente vai armazenar aqui, nesta variável. Para fazer a leitura da imagem, a gente vai usar o código, a function texture add from file. Então, a gente diz que o nosso tmp image é igual a texture add from file e a gente vai passar o file name e o transparent color, caso exista. Uma vez lida a imagem, a gente vai criar a textura. Então, agora a gente call load texture, a gente passa o nosso tmp image e no nav in filter a gente vai colocar como gl linha. Para esse tipo de trabalho que a gente vai fazer, esta é a melhor opção. Agora nosso TP image, vamos passar para ele o nosso key igual ao key que a gente está recebendo, e com isso a gente já consegue preencher os dados. Então, image fill data tmp image fill data beleza? Uma vez preenchidos os dados do objeto, a gente pode agora chamar images. Aqui em cima vamos chamar images, porque é uma collection. Images add o nosso key e o nosso item é o nosso objeto e o nosso key é o nosso key. E aqui a gente pode dar um set image igual nothing. Debug, compile, save. Ok? Vamos fazer um teste, vamos ver se está funcionando. Para fazer um teste, a gente vem aqui no nosso módulo main, vamos declarar uma variável pública, vamos chamar de texture cache, texture cache. Ou seja, toda vez que a gente precisar obter alguma informação desta classe, a gente vai usar esta variável. Ok? E beleza. Como que a gente testa isso? Vindo no nosso módulo window, assim que executar o create, a gente dá um call no nosso texture cache, add image, e a gente passa o key. Vamos passar aqui como Santa Claus, que vai estar neste path, this workbook path, e assets barra o nome do nosso arquivo. Santa Claus. Debug, compile. Ou seja, se tiver ok, ele vai executar simplesmente sem nenhum problema. Que se der algum erro, ele já aparece para nós. Uma vez lido o nosso formulário, significa que ele leu o código. Vamos ver se leu mesmo? Vamos retornar aqui no debug print, nosso images, key, this ID, por exemplo. Qual que vai ser o ID? Tem que ser 1, porque a gente só tem uma imagem criada e ele vai retornar o ID desta imagem. Então, Alt F11, Alt F8, main,
Alt F11, Ctrl G e retornou para a gente. Então ele já está fazendo a leitura e funcionando. Beleza? Nessa classe a gente vai aproveitar também para fazer a impressão, né, para colocar a imagem na tela, a nossa textura na tela. Então a gente vai precisar de uma subdraw que a gente vai estar preenchendo em algum momento. Para preencher essa sub, eu não sei se vocês estão familiarizados, mas vamos lá. Eu vou abrir esse arquivo Santa Claus no modo Paint. Quando a gente trabalha com o Windows é sempre da esquerda para a direita na horizontal e de cima para baixo, ele faz a leitura. Né? Então, se eu quiser mover, se eu falar Y mais 1, ele vai para baixo. Já o OpenGL, ele também é da esquerda para a direita na horizontal, só que de baixo para cima na vertical. Então, se eu quiser, por exemplo, trabalhar com essa imagem, o mapeamento UV dela, vamos supor que eu não faça nenhum corte na imagem, ele vai ter um bottom left, que vai ser 00, um bottom right, que vai ser 01, a imagem é dada de 0 a 1, tanto na horizontal quanto na vertical. O nosso top right vai ser 1 e 1, e o top left vai ser 1 e 0. E se eu quebrar essa imagem em pedaços, vamos supor que eu separe ela em células, né? Vamos supor que eu coloque 10 células numa coluna, então eu vou ter, cada célula vai ser 1/10 dessa coluna. Vamos para a prática. Vamos no nosso modo Draw e vamos criar aqui uns types de suporte. Então, public type .f end type. Aqui a gente vai declarar x as single e y as single. Vai ser o nosso x e y. Nosso ponto x e y. E aqui um public type rectf end type. Esse rectf vai ser usado para criar as bounds do nosso quadrado. Então a gente vai ter um bottom left as point f, um bottom right as point f, um top right as point f e um top left as point f. Beleza? Debug, compile, save. Agora a gente vai utilizar esse rectf dentro do nosso draw. Para fazer isso, quando a gente for desenhar no formulário, a gente vai receber algumas informações. Por exemplo, que aqui vai ser o nome da textura que vai ser buscada dentro da collection. A gente vai precisar de uma posição X e posição Y. Vamos chamar aqui de destination rect as rectf e um cell widget e cell height. Debug, compile e save. Beleza? Bom, no processo de desenhar, de fazer o print na tela, é comum a gente usar um corpo GL Push Matrix para que ele não afete o restante do código. Então, o que eu fizer dentro do GL Push Matrix e Pop Matrix afeta só aqui internamente. A gente chama um corpo GL Word Identity para zerar a matriz e a gente vai dar um bind na textura. Corp GL bind texture, que vai ser do tipo GL
texture 2D. E que vem de onde? Como a gente vai obter? Ela vai estar na nossa Collection Images, cuja aqui a gente passou e que tem o TextID armazenado nela. Debug, compile. Ok? Com isso a gente consegue fazer. Se nós não dermos um bind na textura, a gente não vai saber que textura a gente vai estar usando. Agora a gente vai começar o nosso quad. Então, a gente dá um call para o glBegin e passa um gl quads. Consequentemente, a gente tem um glEnd. Aqui a gente começa a passar as coordenadas UV e os vértices. Então, vamos lá. Call glTextCoords e ó, de 2F. Isso. É o S e o T, que é a mesma coisa que o U e o V. Então, o primeiro ponto ele vai ser um drect bottom left.x e um drect bottom left.y. Nosso canto inferior esquerdo da imagem. Agora nós temos um call glTextCoord 2F glTextCoord 2F pro direct bottom right.x e direct bottom right.y. Canto inferior esquerdo, canto inferior direito. Vamos copiar e só alterar aqui. Aqui temos o TR X e TR Y, que é o top right. E finalmente temos o TLX e TLY. Beleza? Com isso a gente passa a coordenada do nosso quadrado, que pode ser uma célula ou pode ser N, mas dependendo do que a gente passar de informação aqui. O próximo passo é o vertex. Então a gente vai chamar um call, o gl vertex 3F, pode ser 2F, mas vamos deixar 3. X, Y e 0. Esse vai ser o nosso 0. Esse vai ser o nosso bottom left. Depois a gente vai ter novamente um call o gl vertex 3F, só que agora o nosso X mais o cell widget, o Y e o 0. Esse é o nosso, aqui o nosso bottom left. O nosso bottom right. Ok, aqui o call o gl vertex 3F. Nesse momento, como a gente já criou a parte inferior, o que falta para a gente é criar a parte superior do nosso, digamos assim, do nosso quadradinho, né? Então ele vai ser o nosso X mais cell widget e Y mais cell height. Esse é o nosso top right. Beleza. E finalmente, gl vertex 3F. A gente retorna para o nosso X, só que o Y mais cell height 0.
nosso top left. Debug, compare. Ok? Uma vez que a gente fez esse processo, a gente até já consegue fazer um teste para verificar se a gente consegue imprimir a nossa informação. Imprimir alguma coisa na nossa tela. Só que para imprimir a gente precisa alterar o nosso código draw. Por quê? Porque para que a gente imprima isso na tela, a gente tem que configurar algumas coisas que elas serão importantes na hora de imprimir. Sem esta configuração, eu acho que a gente não consegue. Então, vamos para o nosso módulo Draw. Então, a gente começa limpando a tela, né? Aí agora a gente vai trabalhar com o buffer bit e o def buffer bit. Então, a gente chama call gl clear, e é onde a gente vai passar um gl color buffer bit, ou que no caso é um bitwise, então ele é mais daqui, ou gl def buffer bit. Feito isso, a gente zera a matriz com gl load identity. A gente altera um modo de matrix para um projection. A gente então coloca gl matrix mode e diz que ele é um gl projection. A gente habilita o def testing, então, gl label, quando a gente quer habilitar, e passa o gl def test. Hint, call. Eu não sei se o hint vai funcionar sem o gl series buff. E o nosso target vai ser um gl perspective correction hint. E a gente usa um gl nicest aqui. Ok? A nossa imagem vai ter transparência. A gente vai imprimir uma imagem só, mas se a gente quisesse imprimir várias, a gente precisaria de um módulo blend. Então vamos colocar, porque não vai ser demais. Então call gl label gl blend. Depois a gente desabilita. E a função que a gente vai passar para o blend é um call gl blend funky. Ela vai ter um gl source alpha e um gl run minus source alpha. Acho que é desse jeito, isso mesmo. A gente vai usar a textura, então vamos habilitá-la. Gl enable gl textura 2D. A gente desabilita agora gl disable o nosso def test gl. Neste momento não vamos fazer uso dele. A gente dá um call com gl push matrix e consequentemente um gl copy matrix. Abre e fecha. Okay. Dentro do nosso gl push matrix, a gente vai trabalhar com a visão ortho. Só que essa visão ortho ela precisa de um widget e um height da área que a gente vai trabalhar.
Então vamos aqui no nosso módulo Windows, vamos declarar aqui uma variável public lWidth e lHeight. E vamos dizer que essas variáveis, assim que a gente obter os dados do nosso client, que é do nosso formulário, a gente vai dizer que lWidth é igual ao client-rect height e lHeight é igual ao client-rect.bottom. Nós vamos colocar porque a gente vai precisar desta informação quando a gente trabalhar com o outro. Então aqui vamos dar um call para gl porto. O nosso left vai ser 0. Aqui o nosso widget. O bottom vai ser 0. Aqui o nosso height é de baixo para cima. E -1. Ok. Aqui é lWidget e lHeight. Ok. Bom, definimos o modo orto, né? Então agora a gente precisa mudar o model view. Então, call matrix node e vamos definir com gl model view. Aí a gente já poderia desenhar. A gente vai criar uma classe para isso. A gente retorna depois de desenhar, né, imprimindo no formulário, para o modo de projection. Então, call matrix node gl projection. Acho que aqui está ok. Bom, feito isso, a gente dá um copy e a gente retorna para o model view. Então, call gl matrix node e retornamos para o gl model view. A gente desabilita o blend, call gl disable glblend e volta a ativar o backtest. Call gl backtest. Ok. Aqui antes do hint, vamos colocar o call gl shed model. Um gl smooth, debug, compile e save. Beleza, feito isso, a gente já pode partir para a nossa classe que vai servir de base para a célula. Então vamos criar a nossa classe, vamos chamá-la de Cell e vamos passar algumas variáveis, criar algumas variáveis para ela. Então ela vai precisar de uma image key com um string, ela vai precisar de uma posição x e uma y, um float ou single. Vamos também colocar o frame x e frame y, x e y, o nosso frame, há colunas e linhas, então public quotes vai ser como longo, e width e height, então public width e height. Beleza. Aqui a gente cria o nosso public subdraw. A gente define algumas variáveis de cx, cy,
CXCY e esse rect, source rect. Beleza. E agora a gente começa a desenhar o nosso source rectangle. Então, srect.x.bottom left. Opa. srect.bottom left.x vai ser igual ao nosso cx. O nosso srect.bottom left.y vai ser igual ao nosso cy. Vamos copiar e colar. Aqui vai ser o nosso bottom right. E o nosso bottom right ele vai ser o cx mais 1 dividido por me cos. Dá uns tabs aqui em cima só para deixar identadinho. O nosso bottom right y vai ser o próprio cy. Copiando novamente. O nosso top right x ele é idêntico à mesma posição anterior. E o nosso top right y ele vai ser o nosso cy mais 1 dividido por me rows. Ok. E agora a gente pode aproveitar também esta linha e finalizar com o nosso top left. Nosso top left vai ser só o cx aqui. Top left x e top left y vai ser o mesmo cy. Legal. Feito isso, a gente já pode chamar a nossa variável textura de cache, acessar o módulo draw e a gente passa as informações. O me image key, o me.x, o me.y, o srect, o width e o me height. Essas informações elas estão aqui e a gente ainda não criou um módulo de constructor para receber. Então a gente vai passar isso lá no módulo Windows antes de começar a imprimir. O que é importante quando a gente trabalha com o OpenGL? Sempre chamar o GL Flush. Se a gente não chama o GL Flush, a imagem sobrepõe na hora de imprimir uma sobre a outra. Então, debug, compile, save. Criamos então a nossa classe célula. Por enquanto ela está simples. Agora aqui a gente cria a nossa variável public, vamos chamá-la de bg as new c cell. E para nos ajudar, para facilitar a nossa vida, vamos criar aqui uma funçãozinha e vamos chamá-la de setBg. A gente passa uma variável, vamos passar aqui cell, sc cell, e aqui as string. Legal. Então, with o nosso cell and with, e a gente passa para o nosso cell, então, nosso image que vai ser a nossa key. Que nós vamos estar passando por aqui. Quem vai ser o nosso x no primeiro momento vai ser 0. O y vai ser 0. A nossa frame
x vai ser 0, nosso frame y também vai ser 0, nossas colunas vão ser igual a uma coluna por enquanto, nossas linhas também vai ser uma única linha, e o widget vai ser o tamanho da nossa imagem. Então vamos pegar aqui o tamanho da nossa imagem, que eu já esqueci. Ela é 360 por 582. Então o widget é 360 e o height é igual a 582. Vamos só diminuir aqui a quantidade de linhas. Debug, compile, save. E agora a gente pode passar essa informação logo depois que a gente faz a leitura da textura. Então a gente pode dar um call, setBG, a gente passa a nossa variável que a gente criou chamada BG e o nosso Santa Claus, que é a como se fosse um ID, é um nome que a gente atribuiu para que quando a gente for chamar uma imagem de dentro da classe TextureCache, que está dentro de uma collection, essa vai ser aqui que vai ser passada lá, ok? Então, debug, compile, save, e acho que a gente pode rodar. Então, Alt F11, Alt F8, main, e nada aconteceu. Eu tenho quase certeza que o erro está aqui no nosso Tron, matrix, depois do GL8, eu acho que eu preciso dar no push matrix, eu preciso colocar um load identity aqui, um call GL load identity. Eu preciso zerar a matriz aqui para poder. Acho que é isso. Alt F11, Alt F8, main. Ufa! Carregamos o nosso Santa Claus. Como a gente pode observar, ele é uma imagem sólida. Ele é constituído de uma única célula. Agora nós vamos alterar nossa classe célula para que ela passe a contemplar informações referente a diversas células. Na verdade, eu acho melhor a gente começar a trabalhar na nossa classe de efeitos de animação. Depois a gente altera a classe célula. Então vamos lá, vamos criar uma nova classe e vamos chamá-la de C Effect. Ok? Bom, nessa classe a gente vai passar algumas informações, principalmente o movimento do mouse. E para isso a gente vai criar um type lá na classe main. Acho que é melhor. Vamos colocar aqui no public type e vamos chamar de tmouse. tpmouse. End type. Vamos passar aqui uma posição x single, y single e o radius single. Já é o suficiente. Ok. E com isso a gente pode declarar nossas variáveis dentro da nossa classe Effect. Então vamos dar um public widget height. Nós vamos ter células aqui, então public
cell width, cell height. Vamos ter também linhas e colunas. Public rows equals. Vamos precisar de uma image. Então, public image aqui as string. E o nosso mouse. Verdade. E como ele é um type, tem que ser privado. Então, private the mouse as tp mouse. Ok. Aqui também nós vamos criar um array com as células que a gente criar. E vamos instanciar para esse array a classe cell. Então, private, vamos chamar de image grid, esse cell. Legal. Com isso a gente consegue já criar o nosso constructor. Então, public sub constructor, que vai receber um key. Vou colocar key. Legal. A gente define que para o nosso mouse, nosso mouse radius, ele vai, vamos colocar 60, depois se precisar a gente altera. Ok? Vamos lá. Quem vai ser nossa imagem aqui? Nosso imagem aqui vai ser igual ao nosso PKey, que a gente vai passar por referência. Quem vai ser o nosso widget? Ele vai ser igual ao, nós vamos obter da textura do texture cache. Então, como a gente definiu uma variável texture cache pública, a gente vai chamar texture cache. A gente passa, a gente pega do images, a gente passa o nosso key, que no caso é o pkey, e a gente obtém o widget. A mesma coisa a gente vai usar para o height. Então, vou copiar este código e alterar aqui height. Beleza. A princípio, vamos começar com 35 colunas e 55 linhas. Já vamos definir um número em rows igual a 55. Com isso, nós vamos ter um array com 55 vezes 35, que é igual a 1925 células. Bastante coisa, né? Vamos ver o que dá. O nosso tamanho da célula, ele vai ser quem? Ele vai ser o nosso width dividido pelo goals. Com isso a gente tem o tamanho para cada célula na largura. E o height é a mesma coisa. Seu height é igual a height dividido pelo goals. Ok. E agora a gente vai chamar a nossa função que cria o nosso array. Então, vamos dar aqui um call create grid, que a gente vai criar logo abaixo.
Então, public function read. Beleza. Opa. Debug, compile e save. Bom, para a gente desenhar nossa grid, a gente vai precisar de algumas variáveis aqui. Então, vamos declarar a posição da célula x, y. Nós vamos precisar de um contador para que a gente possa preencher o nosso array. Nós vamos ter o nosso frame x, frame x e o nosso frame y. Ok. A gente inicia um looping começando pelas linhas. Então, for y igual a 0 to height next y e for x igual a 0 to width next x. Aqui, até interessante que cada vez que a gente passar pelo looping, a gente vai aumentar cada elemento no tamanho da célula. Então a gente já pode usar aqui uma função que é o step. No caso da linha, a gente pode passar um cell height. Ou seja, ele começa na posição 0, ele vai, no caso, subir até o máximo do height e sempre deslocando uma célula em célula. Isso. E aqui, step. Cell width. Beleza. Nesse momento, a gente começou o nosso looping. Passou, a gente precisa dar um redim preserve no nosso image grid. Então, a gente usa um redim preserve image grid counter. Por default, mesmo se a gente não declarar um valor para o counter, ele assume 0. Então, o primeiro elemento da nossa array image grid, ele vai receber o counter e depois a gente incrementa ele. Ok? Bom, uma vez que a gente redimensionou o nosso array, a gente agora vai dar um set para o image grid counter igual a new set cell. Com isso a gente define que este elemento 0 dentro do nosso array image grid, ele é um objeto célula. Ok? Então, quem vai ser o nosso frame x? Ele vai ser o nosso x dividido pelo cell width. Então, a minha frame aqui, ele foi lá, pegou a posição 0, dividiu pelo tamanho, vai dar 0 no começo e depois vai incrementando. Frame y vai ser igual ao nosso y dividido pelo cell height. Ok. Com isso, a gente já pode alimentar a nossa célula com algumas informações. Lembra, a gente tem a célula, porém, nesse momento ela ainda não tem um constructor. E a gente precisa criar um constructor para essa célula, para que a gente possa colocar informações dentro dela. E a gente vai fazer esse processo agora. Só que para que a gente possa
colocar um constructor nela, a gente já pode aproveitar e incluir algumas variáveis que a gente vai estar usando. Deixa eu dar um debug, compile, save. A gente já pode incluir aqui, por exemplo, uma variável effect sc effect, que a gente vai estar instanciando e usando depois. Para as animações, nós vamos ter slide X, slide Y, opa, vamos ter também VX, VY, public easy, friction, public dx, dy, distance, ângulo e force. Okay? Todas as informações eu já as obtive do código do Frank's Laboratory e eu só estou convertendo para VBA. Debug, compile, vamos criar o nosso constructor. Public constructor, public function, constructor. O nosso constructor vai receber algumas variáveis, uma delas é aqui, um effect sc effect, uma posição x da célula, uma posição y da célula, um frame x e um frame y. Ok. Quando a gente trabalha com animações, com temporizadores, é sempre bom a gente colocar um randomizer timer. Ele vai fazer com que a cada interação da chamada da função, ela atualize os números. Beleza? Então vamos lá. Set me effect é igual ao effect que a gente recebeu passado por referência aqui para nós. O me image key é igual ao pkey. O me x é igual ao x. Me y é igual ao y. Me frame x é igual ao frame x. Me frame y é igual ao frame y. Me width, ele vai estar dentro da nossa classe effect. Ele vai ser o cell widget que vem de lá. Então deu me effect cell widget. Okay. Me height é igual ao me effect cell height. O me calls vai ser igual ao me effect calls. Me rows é igual ao me effect
rows. O me slide x vai ser 0. Me slide y também é 0. O me vx é igual a 0. Me vy é igual a 0. A gente não está instanciando ela ainda, porque à medida que a gente for trabalhando com o restante das informações, a gente passa. A gente só precisa inicializar. Poderia, como é 0, poderia até deixar, mas na classe é importante às vezes definir um valor diferente da variável. Ok? Vamos lá. Me easy, ele vai ser igual a 0.1. Me friction é igual a 0.99. Beleza. Debug, compile. Com isso a gente tem as informações que a gente já precisa. E aqui a gente vai chamar... Não vamos chamar nada por enquanto. O que mais que a gente tem? A gente pode já, chamando o constructor, a gente já tem o draw. O draw vai estar alimentando a nossa informação. A gente só precisa acrescentar aqui mais um slide x, slide x e mais um slide y. Ok. Debug, compile. E com isso a gente consegue retornar para a nossa célula, nossa classe de efeitos. Lembra que a gente está criando o grid e a gente passou. Nesse momento a gente redimensionou o array, ainda é 0. Adicionamos um objeto célula, pegamos frame x e frame y. O que aconteceu com o nosso frame x aqui? Frame x, vamos pôr maiúsculo aqui, né? Fica mais bonitinho. E aqui a gente vai realmente passar os parâmetros para a nossa célula preencher as informações. E a gente vai chamar call image grid counter. A gente passa o nosso constructor e aí a gente passa as informações que são necessárias. Neste caso aqui, vai ser o nosso Santa Claus. Tá? Aqui eu estou passando um valor absoluto, um nome absoluto. Se o negócio fosse mais dinâmico, a gente poderia passar uma variável. Okay? Eu passo o me, neste caso, é um objeto que eu estou passando, então estou passando a própria classe e a gente usa essa sintaxe, o me. Eu vou passar o x, o y, o frame x e o frame y. E eu fecho aqui. Com isso eu já posso implementar o contador. Então, counter é igual counter mais 1. Next x, next y. Beleza. Debug, compile e save. Como o nosso tmouse aqui ele é privado, a gente precisa achar uma forma de poder fazer com que ele se torne público em outras classes, e a gente vai precisar usá-lo na classe cell. O modelo que eu costumo usar, eu sei que o pessoal gosta muito de usar o property-let, get, eu já uso função mesmo. Então eu vou usar aqui, ó, public function, vamos chamar de get mouse, e ele vai retornar um TP
mouse. Ok? Então eu digo que simplesmente o getMouse é igual ao nosso tmouse. Essa é a sintaxe e ele funciona perfeitamente. E a gente talvez não, nós vamos precisar também alimentar a informação da variável tmouse dentro da nossa classe. Então vamos criar uma public function letMouse, que vai receber como parâmetro um pt as pointf, e com isso a gente pode dizer que o nosso tmouse x é igual ao pt.x e que o tmouse y é igual ao pt.y. Debug, compile, nenhum erro. Nós vamos ter uma função também que vai imprimir, que vai renderizar, né, que vai plotar lá no nosso formulário as células e vamos colocá-las dentro da classe de efeitos. Então vamos criar aqui um public function render. Ok. Isso mesmo. Vamos renderizá-la. Vamos declarar uma variável i, que vai servir como um contador aqui do looping, e uma tmp cell as ccell. E aí a gente diz que para cada for i igual a 0 to o bound ImageGrid -1 next. Essa sintaxe a gente vai varrer todo o conteúdo do array ImageGrid. O bound retorna o upper bound dele, a quantidade de elementos que tem lá dentro. Ok? Então a gente dá um set tmp cell é igual ao ImageGrid e aí a gente transfere o conteúdo para essa variável. Com isso a gente pode colocar aqui tmp cell por update, que a gente ainda não criou, e o tmp cell draw. O draw a gente criou. Então se eu der um debug compile, ele vai chiar porque a gente ainda não criou o update lá dentro da classe cell. Então vamos criar. Cell, temos o draw, public, vamos colocar um function update. Beleza. Então aqui o que a gente vai fazer? Vamos fazer um crop na imagem. Então vamos dizer que o me dx é igual ao me effect getMouse, que se tornou público para a gente, x menos o meu me x. Me y é igual ao me effect getMouse.y menos o me y. Aqui é me dy. O meu me distance, ele vai ser a raiz quadrada do me dx vezes me dx mais o me dy vezes o me dy. Esse é como se estivesse calculando a hipotenusa, mas eu
Eu acho que o Excel no VBA não tem o cálculo de hipotenusa. Pode ser que eu esteja enganado. Ok? A gente faz um teste para verificar se essa distância está dentro do rádio, né, do mouse que a gente está definindo. Então vamos lá. If me distance ela for menor que o me effect get mouse radius, then vamos fechar aqui com end if. Opa, está dentro do escopo, é menor que o radius. A gente vai checar se o me dy é igual a zero ou o me dx é igual a zero, then nós vamos falar que o nosso ângulo é igual a zero. Else, vamos fechar com end if aqui. Se essas duas variáveis não forem zero, o nosso ângulo ele vai ser a tangente do dy e do dx. Aí nós temos uma função no Excel, que é o application worksheet function atan2. Eu já ouvi falar que ela não é assim muito boa, tem gente que acaba reconstruindo, okay? Mas vamos usar me dy e me dx. Beleza. Fizemos o teste para distância. Agora vamos para a força. Me força é igual a me distance dividido por me effect get mouse radius. O nosso Vx ele vai ser igual ao me força vezes o cosseno do meu ângulo. E o me vy vai ser igual ao me força vezes o seno do meu ângulo. Isso ele traça um movimento circular, né? Neste caso, sim. Esse aqui nós vamos deixar dentro deste primeiro if. Ou não. Vamos deixar dentro dele. Debug, compile. Ok. Agora a gente diz que o me vx é igual ao me vx vezes o me friction. Isso para que a imagem ela volte para o lugar depois que cada célulazinha ela vai se movimentar, sai fora do lugar e depois ela vai exercendo uma física até voltar para o lugar. Okay? O me slide x é igual ao me vx menos o me slide x vezes o me easy. Já o me vy é igual a me vy vezes o me friction. E o me slide y é igual ao me slide y mais o meu me vy menos o meu me slide y vezes ao me easy.
Caramba, debug, compile. Bom, com isso a gente, literalmente a gente criou a classe efeito, effects aqui. Nós alteramos a classe célula para que ela receba as informações que forem necessárias, né, aqui para ela poder trabalhar. A gente tem as funções necessárias para fazer o que a gente chama de crop, né, dentro da nossa imagem. Na verdade, esse crop aqui é mais um efeito mesmo de animação. É isso aí. Bom, quando a gente conclui essa parte, a gente já começa a pensar em como usar isso daqui. A gente vai usar o mouse, né? E nós estamos trabalhando com APIs do Windows. Então aqui a gente vai precisar colocar mais algumas informações. Duas delas são constantes que a gente vai estar checando dentro do nosso WNDproc. Então nós vamos ter que ter um evento do mouse aqui. Na verdade, dois eventos, né? Então para isso a gente vai usar um public const wm mouse move, que vai ser igual a EH200. Essa informação está lá dentro da nosso arquivo de suporte de API. Mas são só duas, então eu já vou declará-las aqui. Public const, a gente vai ter também o wm lbutton down, que é igual EH201. Ok. A gente pode declarar nossa classe efeito. Vamos chamá-la de Santa. Public Santa as new C effect. E como a gente vai trabalhar com o mouse também aqui, a gente vai precisar fazer algumas conversões. Então a gente vai precisar criar mais duas funções aqui, que na verdade eu já copiei de outros códigos e eu sei que eu preciso e eu sei que ela funciona. Então vamos lá. Function é o high word, que recebe um valor longo como referência e retorna um inteiro. Val. Aqui. E o nosso high word, ele é igual ao val dividido. Quando a gente divide com o bracket caindo para a esquerda, ele gera um número inteiro. Tá? EH 10.000 end EH FF E. Eu acho que é essa sintaxe. São 4 Fs. E um é comercial. Beleza. O mesmo, nós vamos criar a função loWord. Então vamos ter function loWord, que também recebe um val e retorna um inteiro. Então o nosso loWord vai ser igual ao val end o nosso EH FF e essas funções são utilizadas para que a gente obtenha as coordenadas do mouse quando a gente passar o LParam, que vai ser, a gente vai chegar aqui embaixo. Um debug compile, beleza. A gente vai no nossa função WindowProc aqui,
declarar algumas variáveis referentes ao tratamento do mouse e vamos colocar todas como estáticas, tá? A estática, ela retém os valores, inclusive às vezes até quando a gente desliga, a gente sai do código, ok? Mas vamos lá, old mouse x as long e old mouse y as long. São as posições anteriores, porque a gente vai mover o mouse, né? Então a gente vai ter que obter esses dados. Static com a posição atual e mouse y a posição atual. Vamos também colocar um static mouse min e um mouse max. E que mais? A gente vai precisar de um static pt as pointf. Ok. Static pt as pointf. Debug, compile, save. Com isso, assim que a gente inicia o nosso módulo create, a gente já pode definir alguns valores aqui. Por exemplo, o nosso mouse min, ele vai ser igual a 1. E o nosso mouse max, ele vai ser igual ao nosso L height. Ele vai ser o tamanho da nossa área do formulário. Ok? A gente declarou a variável Santa como new effect e a gente chama ela aqui. Primeiro a gente lê a imagem, né, para criar a textura, e agora a gente chama o Santa Constructor e passa o nosso Santa Claus. É o mesmo que é o mesmo key que a gente tem, a gente vai usar aqui. Debug, compile. Talvez se eu rodar agora, ele vai dar algum erro, porque eu não estou tratando o evento do mouse. Então, quando eu mover o mouse, quando eu fizer alguma coisa, ele precisaria capturar esses números para fazer alguma coisa. Eu ainda não tenho nenhum evento criado para ele. Eu estou curioso em rodar para ver se está tudo bem, se está acontecendo algum problema aqui. Eu vou rodar. Se der um erro, eu fecho, volto e acrescento o que for preciso. Então, Alt F11, Alt F8, main, oba, leu sem nenhum erro, menos mal, porém sem nenhum efeito de animação. Vamos voltar então e para dentro do nosso módulo window, vamos criar o nosso efeito mouse, nosso evento para o mouse. Então, case wm mouse move, ou seja, já vamos colocar um exit function que eu costumo esquecer e eu tenho uns probleminhas aqui no código do Windows. Dentro do VBA não tanto, mas quando usa formulários com APIs do Windows eu tenho problema. Então vamos lá, quem que vai ser a nossa posição anterior? Old mouse x vai ser igual ao nosso mouse x. Nossa old mouse y vai ser igual ao nosso mouse y, que por enquanto ainda não tem nenhum valor. Porém, o nosso mouse x, agora ele é o low word L param. Então, essa informação é passada sempre no evento, ele captura e ele usa aquela função low word para converter isso aqui numa posição
X. Então, mover o mouse, ele já captura o X para nós. Já o mouse Y, ele vai ser o raio word do L para A. Beleza. E a gente testa agora as posições do mouse. If mouse Y é menor que o mouse min, then mouse Y é igual ao mouse min. Por que isso? Porque eu não vou restringir o movimento do mouse só dentro do formulário. Eu vou poder mover o mouse fora do formulário. Poderia até usar uma API para transferir o cursor só para dentro do formulário. Eu não vou fazer isso. Senão eu fico sem poder clicar no botãozinho de fechar. Ok? Então, com isso, eu faço essa restrição via código. If mouse Y é maior que mouse max, then o mouse Y é igual ao mouse max. Beleza. Agora, eu vou checar se eu estou movendo para a direita ou para a esquerda. Então, if mouse X menos o old mouse X for maior que 0, então o meu pt.x vai ser igual ao meu mouse X. Porém, quando eu estou passando essa informação, eu tenho que convertê-la, aqui ele é um valor longo, e eu preciso converter para symbol só para não ter erro. CSNG converte para symbol e eu não tenho problema. Else if meu mouse X menos old mouse X é menor que 0, então meu pt.y é igual, quem ele vai ser? Ele vai ser o meu L height, porque aqui é diferente do Windows, né? A gente trabalha com de baixo para cima, menos CSNG mouse Y. E em diff, não sei se a sintaxe ficou legal aqui, tudo na mesma linha, mas só para, se atrapalha depois a gente corrige. Debug, compile. Então aqui, ó, if, a gente usa assim, else if menor que then debug, compile. Pronto. Aí ele não vai chiar. E feito isso, a gente passa, lembra que a gente criou um let mouse, a gente passa o nosso PT para o nosso let mouse e atualiza dentro do nosso efeito, effects, a posição X e Y. Debug, compile. E eu acho que nós estamos chegando lá no finalmente, porém ainda tem o mouse button, né? Ele vai ser mais utilizado como se fosse para dar um reset. Ah, demorou muito para a imagem se atualizar lá. Eu clico, ele vai fazer automático para a gente. Ele volta a imagem no lugar normal dela. Então vamos lá. Case, MW, L, mouse, down. É WM, não MW, é WM. O L button, então 15 WM, L button down.
essas imagens. E um exit function aqui para ele também. Quando a gente estiver dentro do formulário, se a gente clicar no botão esquerdo do mouse, ele zera, ele dá um nothing para a nossa classe de efeito que a gente chama de center. A gente cria uma nova instância. E a gente passa um novo constructor. Set Santa igual Santa, isso mesmo. E a gente constructor passa novamente o nosso Santa Claus. Ok, debug, compile e save. Eu acho que a gente já está chegando nos nossos finalmente. Tem mais algumas coisas de animação que a gente pode trabalhar. No código em JavaScript do Frank, ele coloca grid em volta da imagem. Depois a gente verifica se a gente vai fazer a mesma coisa. Okay? Mas nesse primeiro momento, se a gente testar ainda não vai funcionar. Vai aparecer somente a imagem do fundo, acho, né? Se não tiver nenhum erro. Então vamos lá. Deixa eu salvar. Alt F11, Alt F8, roda e só a imagem. Porque eu preciso chamar essa informação. Eu preciso passar o render. Lembra? A gente criou aqui dentro do Effect, a gente criou uma função chamada render, que vai atualizar e desenhar o conteúdo de tudo que está se movendo aqui dentro. Ufa! Então vamos lá para dentro do nosso mdraw e agora a gente também tem um Santa. Mais uma informação, na nossa classe CCL a gente precisa atualizar agora nosso CX com um framex vezes 1 dividido por me goals. E CY vai ser igual a me frame y vezes 1 dividido por me rows. Debug, compile, save. Alt F11, Alt F8, main, run. E com isso a gente tem a nossa animação. Lembrando que minha máquina é um i7 segunda geração com Office de 32 bits. Não é tão fluido como o browser que já roda em 64 bits direto, mas não deixa de ser uma animação. Considerando que nós temos mais de 1000 células aqui dentro desta imagem sendo animadas à medida que a gente passa o mouse por cima. Ok? Então, neste momento é o que a gente conseguiu fazer. Nós vamos incluir também mais algumas informações, mais algumas animaçõezinhas. Só para aproveitar, o vídeo foi longo, o curso foi longo, mas acredito que muitos vão conseguir aproveitar esse conhecimento. Legal. Vamos incluir mais algumas animações. Já temos bastante código, então não vai ficar muito difícil da gente incluir, ok? A gente precisa declarar mais algumas variáveis. Public speedx, speedy, public position x e position y. E public range de randomize, ok? Com isso agora a gente já acrescenta algumas informações no final da nossa, logo após o friction.
Então a gente pode colocar aqui o nosso me position x, ele é igual a um rand vezes me effect widget. Vamos copiar esta linha para baixo. E o nosso position y, ele vai ser o nosso randomize vezes o nosso me effect height. O nosso me rand vai ser igual a um randomize vezes 10 mais 2. E com isso a gente chama o nosso me start, que estaremos criando agora. Então, public function start. No nosso start, a gente vai colocar um me speed speed x ou speed x, que vai ser igual ao nosso me x menos o me position x dividido pelo me rand. O nosso me speed y vai ser igual ao nosso me y menos me position y dividido por me rand. Beleza. A gente já pode incluir também na nossa classe draw. Eu vou só duplicar essa chamada. Essa daqui a gente já viu que ela faz animação passando o mouse em cima da imagem. Nessa a gente vai alterar para me position x e me position y, mantendo o restante. Ok. Eu acredito que agora a gente só precisa alterar o código de movimentação da célula. Então, aqui a gente vai cell position e vamos dizer que o nosso me speedx ele vai ser igual praticamente ao que está aqui em cima. Eu preciso fazer isso aqui para não dar erro, mas aqui eu só repito. Ele é igual ao de cima. E agora eu digo que o meu me position x vai ser igual ao me position x mais o meu me speed x. Copio essa mesma linha e altero para y ao invés de x. Position y e speed y. Ok, com essas alterações a gente já consegue ter um outro tipo de animação. Porém, para ficar legal, eu vou desabilitar o desenho do background. Vou deixar somente a animação, porque o que a gente vai ver, vou dar um debug compile. Se der tudo certo, são as partículas se juntando e formando a imagem. Então vamos lá, Alt F8, main. E este é um outro tipo de animação que a gente tem na imagem, que vai juntando até, e que a gente pode ter diversos tipos de parâmetros aqui. Então se a gente vier aqui, eu estou dizendo que neste momento, né,
ele começa com randomize do widget, por exemplo. Se no height aqui, por exemplo, ao invés de colocar um randomize, eu colocar um menos, ele vai começar de baixo para cima. Então é um outro efeito. Alt F11, Alt F8. Se eu der um main, ela vai de baixo para cima até montar. E aí é só brincando com as alternativas que a gente possa ter. Vamos colocar mais um. Aqui eu deixo. Esse aqui eu multiplico por 0.5. Ok, Alt F11, Alt F8, main. E temos uma nova animação. Quando eu clico, ele reprocessa por conta do evento clique que eu coloquei lá. Imagina uma animaçãozinha legal para um formulário de entrada. Eu sei que muitas de vocês, com as suas inteligências, vocês vão utilizar isso de diversas formas. O importante é o conhecimento que a gente adquire e compartilha. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa pelo tamanho do vídeo, mas eu não quis quebrar em vídeos menores, porque eu acredito que vale a pena ir até o final com esse exercício e eu acredito que é satisfatório. Espero que vocês tenham gostado e espero que continuemos juntos.